Então, hoje nós vamos começar o primeiro capítulo. Semana passada nós lemos, né, a carta de Humberto de Campos, né, que é a introdução do livro dele. E hoje a gente entra no primeiro capítulo, que tem como título o nome do livro, que é Boa Nova. Eu vou compartilhar aqui o texto para a gente poder ir acompanhando a leitura e vou fazendo como semana passada. A gente vai comentando as partes que eu achei interessante, mas assim, as partes que eu marquei, né, que eu achei que a gente deveria falar sobre elas, é a minha impressão, né, do estudo, com base na minha leitura, com base em outros estudos que eu já fiz. Mas eu quero sempre que vocês fiquem à vontade, porque vocês podem ser tocados por uma passagem também que eu não tenha marcado, e eu quero que vocês fiquem à vontade para falar, tá bom? No final, quando a gente terminar, vocês fiquem à vontade para falar de alguma passagem que eu não frisei, mas que tenha tocado o coração de vocês e que vocês queiram comentar, tá bom? Porque o estudo, eu gosto muito de frisar isso. O estudo em grupo, ele não ele é um estudo para todo mundo, né? Um acrescenta ao outro. Vocês acrescentam para mim, né? Eu acrescento para vocês e a gente vai construindo assim as nossas reflexões. Tá bom? Então eu vou compartilhar aqui o texto. Estão todos vendo? Tá? Tá bom. Então vamos lá. Olha, já na primeira parte aí eu já fiz uma marcação. Ele começa assim, ó. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Então, nesse iniciozinho, a gente precisa entender algumas questões da história política da época para a gente poder entender uma mensagem que vai estar lá na frente. Então, assim, eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida o que ele quer dizer com essa gloriosa época do Augusto, quem foi Augusto, né? Para a gente poder, porque vocês vão entender que mais lá na frente isso vai fazer a diferença. Mas eu vou resumir, tá? Porque essa história, assim, quem gosta de história, vale a pena ler, né? Sobre esse período que é chamada Pax Romana, né? A Paz de Roma, porque é um período muito interessante da história. Mas a gente vai se ater só aqui às questões principais para a gente poder compreender essa mensagem. Então, vamos lá. Quem foi Augusto, né? Nessa época aqui, o Roma, ela estava, o regime político era o republicano, né? E quem estava à frente do comando era o Senado romano. Então tinha o Senado, né, com os senadores lá, e tinham os grandes chefes políticos, grandes militares, que faziam as conquistas dos territórios. E o maior de todos foi César, né, que conquistou, que era um bravo, que era o mais respeitado de todos, que fez as maiores conquistas, as conquistas mais importantes. E aí, o que aconteceu com César, né? Várias questões políticas, várias manobras políticas, ele tomou o poder e se tornou um ditador naquela época, né? Ele era um militar, mas ele se tornou um ditador. E nesse ato dele de se tornar um ditador, ele começou a fazer a transição do regime republicano para o regime de império, né? Muitos confundem e acham que César foi o primeiro imperador, mas ele não foi o primeiro imperador. O primeiro imperador foi Augusto. Quem é esse Augusto? Augusto era seu sobrinho neto, e ele já, desde muito cedo, né, muito esperto, muito astuto, percebeu que aquele menino tinha algo de diferente. E o que César fez? Adotou aquele menino como seu filho legítimo. E aí, Caio Júlio César Otávio, que é o Augusto, né? Augusto significa escolhido por Deus, mas ele de início ele não tinha esse nome de Augusto, ele vai ganhar esse nome depois. Foi adotado por César, né? E aí, César foi assassinado. Algum tempo ficou
ainda com o comando dos senadores, mas esse filho dele, Caio Júlio César Augusto, reivindicou por herança toda essa conquista que César tinha feito e que ele queria. Ele queria para ele toda essa conquista política que o pai adotivo dele, César, tinha conseguido. E ele conseguiu, né? E aí, vamos continuar olhando aqui. Caio Júlio César Otávio chegaram ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. Uma série de manobras políticas aconteceram para que ele conseguisse tomar o lugar do pai, né, depois do assassinato, e tomasse o poder. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo, aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassino de seu pai. Alguns senadores, né, junto com Antônio, que forjaram, né, que construíram o assassinato do César, não achavam, não acreditavam que o filho dele adotivo iria conseguir tomar o poder como conseguiu. Aliando-se contra a usurpação de Antônio, com os próprios conjurados haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato. Gente, cada informação que o Humberto coloca aqui para a gente é importante. Eu sei que essa parte parece ser um pouco mais chata, né? Uma parte de história, mas cada informação aqui é importante. O que é esse triunvirato? Esse triunvirato que o Caio Júlio César conseguiu instituir foi um ponto fundamental para que ele tomasse o poder. E foi o segundo triunvirato, porque o primeiro foi o pai adotivo dele, César, que tinha constituído. E também foi um dos pontos fundamentais para ele conseguir tomar o poder como ditador. E agora, o filho dele, né, o Caio Júlio César Otávio, também criou um triunvirato, que é o quê? Que era um poder dirigido por 3 pessoas. Aqui no livro, na nota de rodapé, ele coloca assim, ó, governo formado por 3 homens. Tem uma notinha aqui que ele informa isso. Então então ele conseguiu fazer isso, só que depois também outras manobras políticas, ele conseguiu tomar o poder sozinho. E aí sim, ele foi o primeiro imperador romano. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Gente, vocês imaginem, né, o grande território que Roma já tinha conquistado, né? Eram vários o povo era dividido em várias culturas, né? O território era imenso e todos começaram a se entregar meio que de uma forma mágica, né? A esse novo imperador que despontava para todos eles. Uma nova era principiava com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, tem alguma coisa aí atuando, né? Não é só a influência da inteligência dele. Vamos ver o que isso significa. Descansava numa onda de harmonia e júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. O que ele está colocando aqui? Ele conseguiu tomar o poder. E o que ele fez quando ele tomou o poder? Ele falou, agora acabou a guerra, não tem mais guerra. E o povo, né? Como sempre, os mais pobres, né, sofriam já há séculos com as grandes batalhas, né, que levou Roma a conquistar os territórios. Então, assim, o povo já estava desesperado, não aguentava mais sofrer invasão, não aguentava mais sofrer com tanta violência, não aguentava mais sofrer com fome, com a miséria que eles passavam em decorrência da guerra, né, porque toda guerra, né, desde sempre traz miséria e sofrimento. Então, o povo não aguentava mais sofrer, né? E aí, quando ele toma o poder e começa a sua administração política, ele para com as guerras. Ele não quer mais guerra. E ele verdadeiramente começa a fazer uma administração voltada para a paz
e voltada para o povo. Vamos ver isso mais à frente. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. Não dá para falar aqui, mas foram grandes as construções que Augusto fez. Inclusive aquela frase que a gente fala, todas as estradas levam a Roma. Se depois vocês tiverem curiosidade de ver, tem um mapa, né, que mostra as estradas, que realmente parece uma raiz, né, onde todas se interligam e levam a Roma. Por quê? Porque ele, como um administrador perfeito, ele compreendeu que para ele poder controlar, né, todo aquele império, ele precisava ter estradas, né, que se interligassem e que com isso ia reduzir o tempo que os soldados deveriam, né, caminhar, né, viajar por elas, e facilitava também o comércio, facilitava tudo, né? Então, as estradas construídas no Império de Augusto é uma das construções mais importantes do legado dele. Manda. Por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma, ou seja, ele tinha um discurso de paz, né, quando ele estava tentando ser reconhecido pelo povo, e aí o povo viu que realmente a paz que ele prometia estava chegando. Eles estavam já vivenciando essa paz. Eles já percebiam que eles não passavam mais por guerra, por sofrimento, por violência. Nem os soldados. Os soldados agora eles tinham a ordem de conter as contendas localizadas, né? As brigas entre os que ainda existia, né? Aqui e ali, mas não de enfrentar com o intuito de conquista, né? Ou de dizimar os povos. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de uma segurança, enquanto o organismo das leis se renovava. Ele criou leis que realmente tinham o intuito de trazer justiça, né? Ele também criou leis que traziam, que favoreciam, por exemplo, o matrimônio, né? Ele queria trazer, vai ter mais à frente aqui, que ele queria trazer de novo as famílias, né? A constituição da família, o ideal de família. Então, ele construiu leis inclusive para incentivar o casamento. No entanto, aqui a gente começa uma boa reflexão. No entanto, o inesquecível... Não, acho que eu pulei aqui, né? Peraí. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça, né? Distribuindo os bens da educação e da justiça, porque ele trouxe, né? Ele começou a fazer com que as pessoas entendessem que a educação era importante. Ele começou a financiar, inclusive, né? Tem um político aqui, a gente vai ler mais à frente, ligado a ele, que financiava a cultura, que financiava os grandes filósofos, escritores da época, para que eles levassem educação e cultura ao povo. Então, ele verdadeiramente, por isso talvez, né, que César tinha percebido alguma coisa de estranho naquela criança, né? Aquela criancinha ali já desde sempre já demonstrava ter um diferencial. No entanto, o inesquecível imperador... E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei no início para quem estava, eu vou falar de novo. A gente não conseguiu abrir a sala que não tem tempo, que tem tempo indeterminado, né? Porque o Zoom tem a sala com 40 minutos só e tem a sala que tem o tempo indeterminado. A direção está ainda se organizando nessa questão, que a gente trocou, a casa trocou a direção, agora a direção está se organizando, né? Eu não consegui abrir hoje pelo Zoom por tempo indeterminado. Então, ele está dando uma mensagem aqui que vai fechar. O que a gente vai fazer? Eu vou fechar e a gente vai entrar de novo no mesmo link, tá? Que aí a gente vai entrar na mesma sala. Não muda o link, não muda a senha. Mas ele já está dando aqui para minha mensagem de 10 minutos. Então, eu vou fechar, vou pedir desculpa para vocês por isso, mas eu vou fechar e a gente entra de novo, tá bom? Tá bom, Elaine, Oi? eu não recebi o link.
Mas eu já recebi, tá aqui na minha frente, piscando. Não, eu não recebi o link do início da coisa. Eu não, Ah, você eu tá não, no grupo do WhatsApp do estudo? ué, eu não, não te dei força pra caramba pra continuar com isso. Eu vou te Acho que não colocar deu. então. Eu vou conversar com você, eu vou colocar você lá no grupo, tá? Ah, Você quer que eu te mande agora, enquanto fecha aqui? Vou te mandar. mas tá, não, o Rodrigo me mandou. Eu posso entrar no mesmo endereço. Ah, então tá. Então, ó, vou fechar e a Mas gente entra de novo. eu queria que botasse no grupo para me poder receber o da semana que vem. Tá bom. Pode deixar. O outro, são dois grupos, é um terça e um quinta? Depois eu posso te explicar isso quando a gente. Que eu prefiro te explicar tudo detalhadamente. Posso? Te explicar Pode, depois? Tá bom. pode. Vou fechar. Vou embora não, hein? Quero vocês aqui de volta, hein? A gente nem começou com a parte maravilhosa, a gente só tá na parte boa.